Ele foi o maior bruxo do Brasil, parte 1. Eu fui considerado o segundo maior feiticeiro do estado de Mato Grosso. Tive 23 terreiros de candomblé em Cuiabá. Tive terreiros de candomblé em 3 estados, Mato Grosso, Goiás e Rondônia. Pela coligação Alaqueto de Candomblé no Brasil, comandava 128 terreiros de candomblé na nação brasileira. Tinha 23 pactos com Satanás, dia e hora marcado para morrer e descer à sepultura. Satanás já contava com o dia da minha morte, mas um dia Deus, pela sua infinita misericórdia, estendeu as suas mãos e me tomou da mão de Satanás, mudou a minha história, apagou meu nome do inferno, escreveu no livro da vida no céu e me batizou com o Espírito Santo. O que tu vai ouvir aqui esta noite é diferente de tudo que você já ouviu em testemunhos gravados por aí. Meu testemunho foi editado pela CPAD para 22 países. Uma revista chamada Geração JC e também chamada Pentecostes. O título foi Da Crise Nascem os Santos. Porque o que Deus fez na minha vida tem mudado a vida de milhares de pessoas. É uma linguagem real. Eu falo em 2 dialetos africanos, Quetu e Angola. Não existe como alguém ser de bruxaria ou de magia negra ou ter sido e não falar em africano. Então eu vou dizer algumas palavras em africano, logo em seguida vou dizer em português. De repente tem alguém aí que já foi de candomblé ou é de candomblé e está aqui para ver o que Deus fez na minha vida. E se estiver, eu vou te dar um conselho de corpo presente. Faça como um dia eu fiz. Crie vergonha na cara e admita aqui dentro hoje que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E entregue a sua vida na mão dele, ele vai mudar a sua história. A minha história começa mais ou menos assim. Eu nasci num lar evangélico. Minha mãe era presidente do Círculo de Oração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Várzea Grande, município de Cuiabá. Meu pai, maestro fundador da banda de música dessa mesma igreja. Hoje esse círculo de oração que a minha mãe fundou é chamado de Heroínas da Fé. Tem 10.000 pessoas no grande templo. E a banda de música tem 3.773 instrumentos. Meu pai, que é o fundador, hoje é o 3º maestro e é vivo. A minha mãe faleceu quando eu completei 6 anos de idade. A minha mãe foi cometida de uma enfermidade terrível chamada leucemia, câncer no sangue. 6 meses após esta enfermidade, a minha mãe descer à sepultura. 24 horas após a morte da minha mãe, eu comecei a receber visitas no meu quarto. Animais peludos, homens nus, ensanguentados, andando dentro de casa. Eu saía correndo desesperadamente pelo corredor da casa. Meu pai me trancava dentro do quarto. Meu pai pensava que eu estava ficando doido, amordaçava a minha boca. Até que um dia, quando eu deitei para dormir, apareceu um moço alto, magro, vestido como soldado do exército, e disse para mim assim: o meu nome é Keivo, eu sou o rei das caveiras e o senhor dos pesadelos. De hoje em diante, todas as vezes que você tiver medo, você me chama, eu vou aparecer e o medo vai embora. Daquele dia em diante, todas as noites quando eu deitava para dormir, eu chamava, ele aparecia, e quando ele aparecia, eu dormia. Começou então a acontecer um fenômeno na minha vida. Ele me pegava pela mão direita, atravessava os aparelhos do meu quarto numa velocidade incrível. E ele me levava a muitos lugares que eu não conhecia. Pela manhã eu contava para o meu pai, dizia: papai, estou indo em alguns lugares, estou vendo uns pratos de barro cheios de sangue, umas velas coloridas. Para dizer: isso é coisa da tua cabeça. Eu estava ficando fraco da cabeça. Eu usava um aparelho na perna para consertar a perna, e sandália ortopédica no pé para fazer cova no pé. E até hoje minha perna direita não é muito boa. E pela manhã meu pai entrou no meu quarto para chamar para ir para o colégio. E quando meu pai entrou no meu quarto, a sandália que eu estava usando estava atravessada dentro da parede, como se ela tivesse nascido ali. Aquilo assustou meu pai. Meu pai chamou umas irmãs num grupo de oração, fazer uma campanha de oração de 10 dias na minha casa. Elas oraram aquela noite, e quando elas foram embora, o medo era 10 vezes maior. Eu não via nenhum bicho, não tinha mais nenhuma visão, mas eu sentia muito medo. Eu chamei por Keivo assim, aproximadamente até umas 2 horas da manhã. Ele chegou suado, cansado, como se estivesse correndo de alguma coisa. Olhou para mim e disse assim: quase eu não posso entrar na tua casa. Teu pai começou a falar com aquele homem lá de cima, e se aquele homem lá de cima der uma ordem, eu não posso voltar mais na tua casa. Faz o seguinte: ao amanhecer o dia, você vai sair da casa do seu pai, vai para a casa da sua tia. Lá na casa da sua tia, a gente vai ficar à vontade para conversar. Amanheceu o dia, eu fui para a casa da minha tia. Caminhei bastante, eu tinha 6 anos de idade. Quando cheguei na casa da minha tia, ela ligou para o meu pai.
Meu pai tomava conta de uma rede de posto de gasolina, chamava-se DIMAP, no estado de Mato Grosso. 4 meses antes da minha mãe falecer, meu pai foi transferido para tomar conta da mesma rede de posto em Rondônia, em Porto Velho. Por causa da enfermidade da minha mãe, ainda não tinha viajado. Naquela semana, o dono da empresa tinha dado um ultimato ao meu pai: ou ele ia para lá, para Porto Velho, ou ele saía daí. Meus irmãos, muito forte esse testemunho. Então já vão comentando, compartilhando para a parte 2. Já deixe nos comentários dizendo: eu quero a parte 2. Não esquece de deixar o seu coração e também de nos seguir. Já segue para reforçar o canal. Até aqui o Calvário agradece.